Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula de Educação Física do componente Movimento e Ação. E aí estamos vivenciando dentro dessa unidade as práticas corporais relacionadas aos esportes, não é? Estamos aprendendo alguns tipos de esporte, vendo como eles estão se organizando dentro das suas classificações. E a aula de hoje está recheada assim de novos saberes em relação a mais uma categoria dos esportes. E quais são os esportes que a gente vai aprender hoje, professor? Nós vamos trabalhar hoje com os esportes de rede e parede, ou rede ou parede, como acharem viável, tá certo? Mas aí a gente vai entender como é que está organizado esses esportes, quais são os tipos de esporte relacionados a essa categoria. Ok, gente? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje trabalhando principalmente o conceito do que é os esportes de rede e parede, certo? Como o próprio nome já diz, rede. Então, é um esporte que dentro da sua divisão, dentro da sua organização, existe uma rede dividindo a quadra, né? Ou o campo, ou o que seja, para as duas equipes, ok? Então, são esportes nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto da mesma função para a quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando a intercepção da defesa do adversário para que a bola ou objeto toque o solo adversário. Vamos entender isso aí que foi colocado para vocês, tá certo? Primeira coisa que ele coloca é lançar ou bater, ou até mesmo arremessar um objeto. Que objeto seja esse? Uma peteca, uma bola, tá certo? De um lado para o outro, dividido por uma rede. Se não tiver a rede, também tem a questão de esportes que a gente utiliza a parede para poder mandar a bola de um lado para o outro, certo? Isso aí a gente vai realizar dificultando que a outra equipe receba a bola ou objeto qualquer, certo? Então, esse é o objetivo central desses esportes. E quais são os esportes de rede e parede, ou de rede ou parede, né? Vamos observar que são esportes que utilizam principalmente a rede. Exemplo, badminton, peteca, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol de areia, certo? São esportes em que a gente utiliza também o uso de raquetes para rebater também esses objetos, tá certo? Então, para que a gente se intere sobre esse tipo de classificação de esportes, mais ou menos é isso. Saber o que ele é e quais são os seus exemplos, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai começar a falar sobre alguns tipos de esportes de rede ou parede. Então, nós vamos começar a trabalhar em relação ao voleibol. Como vocês já podem observar, eu trouxe aqui para vocês a bola de voleibol, né? É um esporte coletivo, é um esporte em que as pessoas tentam passar a bola de um lado para o outro, certo? Então, a gente vai entender um pouquinho como é organizado e o que é esse tipo de esporte, ok? O voleibol é um esporte praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede, possuindo duas equipes de 6 jogadores em cada lado. O voleibol foi originalmente chamado de mintonete devido à sua semelhança com o badminton. Então, como eu falei, o voleibol é um esporte que vai ter lá uma rede dividindo a quadra, cada lado vai ter 6 jogadores por equipe, certo? E o objetivo é bater a bola de um lado para o outro, certo? E dentro da sua perspectiva histórica, ele recebeu o primeiro nome, antes de voleibol, como mintonete. Porque é um esporte que se associava ao badminton, que a gente vai falar um pouquinho dele logo após, ok? Então, só para a gente ficar aí fixado na nossa mente o que é esse tipo de esporte. Como foi que surgiu o voleibol, certo? O voleibol, ele surgiu lá em 1895 nos Estados Unidos e trata-se de uma modalidade esportiva extraordinária que foi criada com o intuito de não existir contato físico. Vê só que legal.
quem criou esse esporte, ele não queria que as pessoas tivessem contato físico durante o jogo entre as pessoas, para que não houvesse lesões por conta desse contato físico. Então você pode observar que o voleibol realmente é cada um ali nas suas posições, certo? No seu lugarzinho, para não ter contato físico com as outras pessoas da outra equipe, ok? E é um esporte que foi criado lá nos Estados Unidos. Quem criou esse esporte? Esse esporte foi criado por William George Morgan, certo? Ele era diretor de educação física da Associação Cristã de Moços na cidade de Holyoke, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, para que vocês vejam aí na ilustração a foto do criador do voleibol, para vocês jamais esquecerem quem foi que criou esse esporte, tá certo? E qual é o objetivo central do jogo de voleibol? O jogo de voleibol tem como objetivo ser iniciado por duas equipes e uma das equipes ela vai iniciar o jogo realizando um movimento chamado de saque. É esse movimento que dá início à partida de voleibol, certo? Lançando a bola para o lado da equipe adversária. Então, por exemplo, a minha equipe vai iniciar o jogo, então eu vou lá e faço o saque. Então o que acontece? A bola vai para o outro lado e eles vão se organizar em uma jogada para mandar a bola de volta para a gente, ou tentar fazer um ponto na minha equipe, ok? Após o saque, a bola deve ultrapassar a rede, onde os jogadores evitam que caia no seu campo, utilizando o máximo de 3 toques. Então, professor, eu posso tocar quantas vezes na bola? Uma única vez. Depois que eu toquei uma vez, meu outro colega toca e mais um outro colega pode tocar. Se passou de 3 toques, é uma falta e aí é ponto para a minha equipe, ok? O jogo é dividido em sets, ou seja, os tempos. Quem vencer os 3 primeiros ganha. Então, são 4 sets. Se dentro desses 4 sets ou 4 tempos, a minha equipe ela ganhar 3 tempos, então nós vencemos a partida como um todo, ok? Certo, gente? Então vamos dar continuidade. Então, diante do que foi falado, nada melhor do que a gente ver como é que funciona o jogo. Então eu trouxe aqui para vocês um videozinho mostrando mais ou menos como se organiza o jogo de vôlei. Vejam que eles estão divididos aí na quadra, por uma rede, não é verdade? E aí a bola vai de um lado para o outro e eles vão organizando as suas jogadas, certo? Então, saindo do jogo de vôlei, nós vamos agora para um outro esporte chamado badminton. Então, vocês já observaram aí que eu já peguei uma raquete. Então, você já sabe que é um esporte que não utiliza só as mãos, utiliza a raquete, tá certo? Então, a gente vai entender agora um pouquinho sobre esse outro esporte, ok? Então, o que é o badminton? O badminton é um esporte que caracteriza-se por ser uma mistura de tênis e vôlei de praia, sendo a peteca e a raquete os principais equipamentos utilizados. Então, como vocês já podem ver, eu trouxe a raquete aqui, ó, de badminton. É uma raquete muito maneira, tá certo? Ela não é tão pesada, vocês veem que ela é um pouquinho mais longa, diferente da raquete de tênis, tá certo? E ela já é apropriada mesmo para esse tipo de esporte, para aumentar a distância para poder bater a peteca, ok? Na prática, esse esporte são exigidas várias habilidades como força, agilidade, flexibilidade, certo? Resistência física. Então, nós vamos conseguir trabalhar dentro desse esporte com diversas habilidades do nosso corpo, ok? E como foi que surgiu o badminton? É importante a gente saber o que é, né? E como ele foi criado, tá certo? Então, o badminton, ele foi criado lá na Índia, certo? Mas ele não recebia esse nome de badminton. O nome dele era Poona. Então, era um jogo utilizado lá naquela região, certo? E, consequentemente, os oficiais de guerra que tinham ido lá na Índia viram esse jogo e levaram para a Europa, certo? Quando chegou lá, o Poona ele passou a ser chamado de badminton, quando na década de 1870, uma nova versão desse esporte foi jogada na propriedade de Badminton, lá na Inglaterra, tá certo? Por conta do Duque Belfort,
certo? Então, é um jogo que existiu lá na Índia, tá certo? O pessoal lá da Europa pegou esse jogo, levou para sua região, reconfigurou ele e transformou ele em badminton, que leva também o nome de uma região lá da Inglaterra, ok? E qual é o objetivo do jogo de badminton? Assim como o jogo de vôlei, ele também tem um objetivo de como ele vai ser jogado, não é verdade? Então, o objetivo do jogo é fazer passar o volante. E o volante, quando eu falo, se chama peteca, é uma petecazinha branca, tá certo? Que é utilizada durante o jogo. Essa peteca, ela é feita com pena de ganso, então são 16 penas de ganso da asa esquerda do ganso para poder fazer essa peteca. Então, o bichinho do ganso aí que sofre para perder as suas peninhas para criar essa peteca, tá certo? Mas aí também ela é leve, tá certo? Lembrar também que no jogo de badminton, ele pode ser realizado tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados. A única implicação no ambiente aberto é no caso se tiver um vento forte, porque como a peteca ou o volante ela é muito maneira, o vento pode levar ela para uma outra direção, tá certo? Mas aí, só para a gente ver essas curiosidades e entender sobre essa questão do jogo do badminton. Voltando para a questão do objetivo, o objetivo é fazer passar o volante por cima da rede, respeitando as regras do jogo, fazendo tocar no campo adversário e impedir que o volante toque no seu próprio campo. Vamos entender isso. Assim como o jogo de vôlei, a gente tem que lançar a bola para chegar na equipe adversária ou tocar o chão adversário para fazer ponto, o badminton também tem essa questão, que a gente tem que passar a peteca para o outro lado e fazer com que ela toque o chão adversário, certo? Ou que ele consiga bater e ela saia do jogo, para a gente poder fazer ponto, ok? Então, diante do que foi exposto aí para vocês, né, vamos observar aí como é que funciona o jogo de badminton, tá certo? Então eu coloquei aí o jogo em duplas, para vocês observarem no vídeo, certo? Como funciona esse jogo, essa questão de estar rebatendo a peteca de um lado para o outro, certo? Observem que a quadra não é tão grande, a quadra é pequenininha, certo? Aqui, então, como eu falei, estão em duplas, mas a gente pode jogar também de forma individual, tá certo? E observe, eu quero que vocês observem essa dinâmica aí. É a velocidade, é a flexibilidade, tudo aí presente dentro desse esporte, ok? Saindo então do badminton, certo? Deixa eu colocar aqui a raquete, perto do chaminézinho. Saindo do badminton, a gente passa agora para um outro esporte de rede e parede. Eu acredito que esse aí acaba sendo mais popular entre vocês. Eu acho que vocês já ouviram falar, já ouviram em algum desenho animado, na televisão, alguma coisa do tipo. Mas é um outro esporte de rede e parede conhecido como tênis. Isso mesmo. O tênis também é um esporte que se utiliza a raquete, ok? E a gente vai entender também um pouquinho o que é esse esporte e também como ele foi criado e qual o seu objetivo do jogo. Ok, gente? Então vamos lá. O tênis é um esporte praticado entre dois oponentes ou duas duplas de oponentes em uma quadra dividida por uma rede. Então vejam como parece muito com o badminton. A gente tem a quadra, tem ali as duas equipes e vamos estar dividindo ela em dois territórios. E esses dois territórios a gente vai estar observando dentro de uma perspectiva tanto de um esporte para um esporte coletivo quanto para um esporte individual, ok? Então, os jogadores usam uma raquete para rebater uma pequena bola de um lado para o outro. Então, vejam só, no badminton a gente fica lá só batendo a peteca de um lado para o outro. No tênis, o que é que a gente vai observar? Que no tênis a gente vai rebater a bolinha, mas nós vamos esperar que ela bata uma vez no chão e eu vou lá e rebato ela novamente. Entenderam? Porque a bolinha ela consegue pular, ela consegue saltar e ela dá também um tempo de eu ver onde ela vai cair. No badminton não, a bolinha ela vai para um lado para o outro rápido. Então, para vocês entenderem isso, que no tênis a gente vai poder rebater a bolinha de um lado para o outro com a raquete, ok? Como surgiu o tênis? De forma bem rápida, certo?
Uma das versões sobre a origem do tênis é de que ele tenha surgido nos jogos praticados lá na antiguidade pelos egípcios e os persas. Inicialmente ele era jogado com a mão, então vê que legal. Então não se pensava antes na questão da raquete. Então a nossa própria mão ela pode ser utilizada no formato de raquete, dessa forma aqui que eu estou fazendo. Então eu posso bater aqui, eu posso bater aqui, aqui em cima, certo? Então era uma brincadeira antes, era um jogo, depois com o tempo vai se tornando esporte. A raquete só passou a ser utilizada apenas no século XVI. Então vejam, da antiguidade para poder ter utilização da raquete, então foram muitos percursos percorridos, ok? Então, a explicação que mais se aproxima da forma como o tênis é conhecido hoje teve origem em 1873, quando o major inglês Walter trouxe da Índia um jogo chamado Sparring-Stick, esférico em grego. Então, é um jogo também, vejam, o badminton, ele foi trazido de um jogo que foi visto lá na Índia. O tênis também foi um jogo trazido lá da Índia. Então, vejam como é legal. A gente se aproxima das práticas dessa forma. A gente pega algo que já existe e reconstrói e recria outras possibilidades, ok? Então, em 1875, o esporte passou por mudanças e foi chamado de lawn tennis, por ser realizado em campos de grama. Então, vai recebendo outras nomenclaturas, vai se reformando suas técnicas, suas práticas, para a gente chegar no produto final que a gente tem até os dias atuais. Tá certo? Então é por isso que é importante, gente, entender como as coisas foram criadas, de onde foi que veio, para a gente entender realmente todo o processo até chegar aqui prontinho, ok? Continuando. Então, qual é o objetivo do jogo de tênis? Assim como os outros esportes que a gente falou, o jogo é iniciado com o saque de um dos jogadores. Devolvida a bola, ele continua até que um dos tenistas lance a bola na rede ou para fora da quadra. Marca-se ponto aquele que conseguir fazer a bola tocar no solo de qualquer parte da quadra adversário. Vejam só, isso aí da questão do ponto em relação à seguinte questão. Se eu bati a bola e ela não chegou no solo adversário, tocou o meu solo, é ponto da outra equipe. Se eu mandei a bola e ela tocou na rede e ela não ultrapassou o lado adversário, é ponto para outra equipe. Agora, se eu mando a bola, aí a bola chega no campo adversário, a outra equipe não pega, então é meu ponto. Ou se eu mandei a bola e a equipe adversária pegou, mas mandou a bola para fora, então também é meu ponto. Então, são situações e circunstâncias que a gente fosse observar toda a regra de pontuação, nós iríamos passar bastante tempo aqui, certo? Mas aí a gente vai estar sempre observando as principais características para a gente se aproximar desse esporte, ok? Então, observem aqui, ó, na imagenzinha que eu coloquei do lado, ó, mandou a bola e a adversária não pegou. Então, é ponto para a pessoa que mandou a bola, tá certo? E observando agora o jogo de tênis propriamente dito, aqui está em duplas, mas como eu falei, pode ser também de forma individual. Então vejam aí, ó, é sempre essa articulação de bater a bola de um lado para o outro, tem o saque e sempre ficar aqui atento na posição de expectativa para receber a bolinha, ok? E aí, quais são as brincadeiras que a gente pode realizar em relação a esses tipos de esportes? Isso mesmo, gente, pensar brincadeiras que a gente pode realizar movimentos que estão relacionados com esse tipo de esporte. E aí, quais são essas brincadeiras? Eu citei 3 aqui para vocês. Nós temos a peteca, que é uma brincadeira que se assemelha com o badminton e com o tênis, e que também a gente pode utilizar movimentos do vôlei com ela, certo? É uma brincadeira indígena, certo? É um brinquedo indígena, certo? Mas aí a gente pode pensar nas possibilidades de movimentações desses 2 esportes que eu citei para vocês. O bobinho, que é o mandar a bola para um e para outro,
Podemos traçar relação com o vôlei. Se eu quiser passar só com um toque para cima, para o outro não pegar a bola. Então, como vocês podem ver também na figurinha, ó, passando de um lado para o outro a bola, ok? E coloquei um outro bobinho, mas aí em relação a gente utilizar o lençol, que a gente pode também chamar de voleibol com lençol. E isso aí a gente pode estar pensando, passar a bola em duplas, com o lençol com um pano, passar a bola para o outro lado, certo? Ah, professor, mas a gente não tem rede, então pode fazer como eu disse, o bobinho. Então, só que a gente já coloca um outro implemento, coloca 2 pessoas com lençol e mais 2 pessoas com lençol. E o bobinho tentar pegar a bola que vai ser lançada de um lado para o outro, tá certo, gente? Então, falando sobre isso, vamos para o desafio da semana. E o desafio vai ser você pensar nessas 3 brincadeiras que eu citei para vocês e vocês reunirem aí o grupo de vocês e tentar fazer um desses jogos em casa, ou na escola, ou na praça, ou na praia, tá certo? Então lembra aí que eu dei 3 opções de brincadeiras e vocês vão ter que fazer pelo menos uma delas, ok? Então participem aí do desafio da semana, que eu acho que vai ser bastante legal entre vocês aí, tá bom? E como mensagem final para a semana, eu coloco: toda conquista começa com a decisão de tentar. Então, só basta a gente tentar para a gente saber se vai dar certo ou não. E se não der certo, é aprendizado para a gente pensar em outras possibilidades. Ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo encontro com outras novidades, tá certo? E espero que participem do desafio da semana. Um beijo para vocês e até a próxima.